Olá, boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer ao Wiki, e já ia cometer o grave erro, não é? Mas já é o Wikimedia Brasil. Gostava de agradecer o convite ao Wikimedia Brasil. Isto é um enorme prazer estar aqui presente. E isto também é uma coisa que eu e o João já conversamos várias vezes. Estes intercâmbios são extremamente importantes. Por um lado, nós sabermos o que é que de bom se faz no Brasil, do Brasil também saber o que nós fazemos em Portugal, mas acima de tudo isto, agora num título pessoal, ver caras que correspondiam até agora a nicks. E a muitos deles, e para quem já edita há cerca de 17 anos, estou-me agora aqui a lembrar do Lucas, por exemplo, que isto já foram mais de 15 anos a tratar-nos por aí simplesmente por nicks, ou pouco mais do que isso. Portanto, isto acaba também por ser, esta primeira experiência aqui no Brasil, acaba por ser muito interessante por esse aspecto. E vou falar um pouco daquilo que nós fazemos em Portugal, e isto dentro do propósito da Wikimedia Portugal. Só em tons de contexto, isto é uma associação que foi fundada em 2009 e foi reconhecida, isto em setembro, e foi reconhecida ainda nesse ano como capítulo local pela Fundação Wikimedia. Mas como é que nós começamos? Especialmente, eu não sei se aqui estão editores mais antigos, muito provavelmente reconhecem algumas destas caras. Na prática, aquilo que tornou também esta experiência na Wikimedia Portugal uma experiência única foi, isto começou por um grupo de amigos que partilhavam um sonho comum e apesar de terem opiniões muito diferentes em muitas das matérias, nós tínhamos um propósito e era aí que nos alinhávamos. E começamos, acima de tudo, com pequenos encontros. Isto aqui são encontros nos anos 2005, 2006. Eu acho que o de Coimbra foi o mais tardio, mas foi a partir destes encontros que nós começamos a sentir este espírito de começar a organizar, em primeiro lugar, enquanto movimento, de nos organizarmos enquanto associação e começarmos a ter projetos mais estruturados. E foi então que, como eu tinha dito anteriormente, em 2009 nós acabamos por fundar e por criar a associação. Nós começamos a todo vapor. Nós tivemos uns 2 ou 3 primeiros anos com muitas atividades. Nós tivemos todo o processo burocrático em 2009 de criação da associação. Durante o ano de 2010 nós tivemos imensas atividades com universidades. Um dos nossos grandes eventos desse ano foi a Academia Wikipédia, em 2010. Em 2011 nós celebramos o 10º aniversário da Wikipédia, que foi um evento muito grande também em Portugal. E 2011 acabou um evento que nos marcou e que fechou um pouco este ciclo, que foi o Wiki Loves Monuments de 2011. O que aconteceu foi que nós pusemos e tentamos organizar isto de uma forma tão elaborada e tentamos ser o mais perfeitos possíveis que, de acordo com os poucos recursos que nós tivemos, nós acabamos por entrar em burnout. E isto é uma coisa que quem está no movimento associativismo sabe muito bem o que significa. Mas, por exemplo, o melhor concurso que nós já fizemos fotográfico em Portugal foi este, Wiki Loves Monuments de 2011, que nós fizemos sem fundos praticamente nenhuns. Nós tivemos imensas fotografias, imensas atividades, tivemos muita coisa. Inclusive, foi aquilo que levou a associação a um perigo de estagnação, que se arrastou depois por anos. E porquê? Porque alguns dos elementos-chave acabaram por se afastar, uns por causa do desgaste que tiveram durante todo este tempo e depois também, como nós éramos todos muito jovens naquela altura, estávamos todos na universidade, estávamos no fulgor das vidas e a vida acontece. Os cursos acabam, os namoros começam, outros acabam, filhos nascem. Então este primeiro núcleo acabou por se ir desagregando. Houve algumas pessoas que se foram mantendo a par, e se há uma coisa que eu me orgulho enquanto presidente da Wikimedia Portugal é que muitas daquelas pessoas que nós vimos nas primeiras imagens podem não estar ativas a 100% neste momento, mas são as primeiras pessoas a vir ajudar o movimento e quando é preciso. E isso é muito bom até para nos esquecermos de onde é que nós viemos e como é que mantemos este espírito aberto. Mas, felizmente, em 2018 nós assistimos, curiosamente também devido a problemas internos que tivemos, mas isso acabou por causar
uma terceira fase na associação em que a Wikimédia Portugal começou um processo de revitalização. Uma vez mais, foi preciso a ajuda dos editores mais experientes, das pessoas que passaram por mais na vida, mas ao mesmo tempo que mantiveram este espírito de colaboração, de entreajuda e de cooperação, e continuamos, ou melhor, começamos nesta altura, mesmo internamente, a ter uma Wikimédia Portugal mais organizada, mais estruturada e a olharmos também para trás com um espírito crítico para aprendermos com aquilo que fizemos. Algumas etapas foram muito importantes para os processos que se seguiram. Um deles foi a abertura a comunidades de conhecimento livre, ou seja, nós éramos uma comunidade de editores mais ativos ou mais organizativos, muito pequena, mas praticamente todos nós, ou parte do núcleo duro, vínhamos também ou tínhamos ligações a outras comunidades. Comunidades de software livre, de conhecimento aberto, de espírito académico, e acabamos por tentar congregar também essas comunidades e passamos também a ter, por um lado, mais membros e, por outro, mais capacidade de atuação. E neste aspecto, por exemplo, isto até para nós conseguirmos motivar mais pessoas, aqui foi fundamental também dedicar-nos a alguns projetos para a criação de comunidade. Tenho agora ali a Wikicon Portugal, que efetivamente foi onde conheci pela primeira vez. Mas então nós tivemos que dar início a este processo de criação de uma comunidade. E para trazer mais pessoas, acabou por ser mais natural nós também abrirmos o próprio movimento e abrirmos aquilo que nós fazíamos a alguns parceiros que nós considerávamos estratégicos, como eu estava a falar um bocado, a parte da academia, centros de investigação, a parte de outras comunidades que partilham o nosso espírito. E foi aqui também que nós demos início a uma profissionalização da Wikimédia Portugal. Porque isto nós aprendemos na primeira fase, por muito cuidado que nós tínhamos, a partir do momento em que nós colocamos um empenho extra, se nós queremos entregar resultados, não pode ser única e exclusivamente na conta do voluntarismo, porque a vida acontece e nós temos muitas vidas. Então, nós, nos últimos anos, nós tivemos a Sofia Matias e a Ruth Correia, estiveram como funcionárias a tempo inteiro da Wikimédia Portugal, estiveram durante 2 anos e acabaram no ano passado. E agora temos, como equipa profissional, temos o Carlos Silva e a Ana Cravo, que vão agora dar início ao segundo período como funcionários. Mas na prática o que é que nós fazemos? A partir do momento em que nós temos 2 pessoas a tempo inteiro, nós tentamos agir, acima de tudo, em três focos principais. Na criação de comunidade. Como é que nós fazemos? Através do Wikicon. Estes encontros pessoais, criar estas ligações, acaba por ser muito importante, quanto mais não seja para tentar diminuir algumas das tensões que se criam lá no Wiki. Sem nos vermos cara a cara é fácil haver problemas e stresses, mas a partir do momento em que nós estamos, que lidamos de uma forma pessoal e muito próxima, as tensões tendem a diminuir. E a verdade é que aquilo a que nós fomos assistindo também é que isso fortalece o próprio espírito de comunidade e a própria envolvência das pessoas com a própria Wikimédia Portugal. Um outro evento que nós usamos muito para criar este sentimento de comunidade, e aqui também muito como outreach, são os Wikidata Days. Isto surgiu numa lacuna que nós sentimos, porque tínhamos pouca comunidade a editar o Wikidata e tínhamos muitas entidades interessadas em perceber ou em conhecer o Wikidata. E nós tentámos fazer um evento que tentasse ocupar um pouco os 2 espaços, embora em moldes diferentes, mas que tentasse ocupar os 2 espaços. E já tivemos 3 ou 4 edições na Biblioteca Nacional, que muito à custa disto também tem sido um parceiro fundamental nesta revolução, e é um evento que tem crescido de ano para ano, ou seja, tem trazido muita vitalidade. Nós neste momento estamos com muita solicitação por parte de bibliotecas, de museus, mesmo de investigadores, e muito também por causa deste tipo de evento. Depois outros eventos mais não tão cruciais, nós temos a Festa de Software Livre, e isto lá está também
para abarcarmos um pouco comunidades que que partilham o nosso espírito. Nós estivemos na linha da frente na recriação da Festa do Software Livre em Portugal, que vai acontecer uma vez mais este ano, e assumimos aqui também um papel de ligação a todas estas comunidades, ou seja, não estamos aqui só a defender o conhecimento livre, mas nós somos uma ponte e uma rede, e isto foi uma coisa que eu também gostei muito no discurso de abertura. Nós assumimos claramente este papel de servir de diálogo, de ligação entre todas estas comunidades. Para além destes eventos nacionais, nós depois temos alguns eventos locais, e isto é uma coisa que também estamos a potenciar, como os Open Knowledge Braga, em 2024, que juntou, sobre a organização da Wikimedia Portugal, envolveu mais de 2 ou 3 associações locais, a Gaia Ciclável, o Open Street Map, e depois temos também no Porto, e aqui também estou diretamente envolvido, portanto também acaba por ser um orgulho para mim, estamos a criar um sistema de todos os meses termos um encontro regular, que são os chamados encontros, os encontros de tecnologia, de comunidades de tecnologia livres. Apesar de não ser um evento diretamente organizado pela Wikimedia, nós também usamos isto para os nossos próprios projetos. Por exemplo, o primeiro grande rally da calçada portuguesa, já agora, sabem o que é calçada portuguesa? Aquele pavimento dos passeios, pronto. O que acontece, isto também já é um preâmbulo para o que vou falar a seguir. Na Faculdade de Letras nós vieram ter connosco porque havia uma colega que estava a fazer uma tese de mestrado sobre calçada portuguesa, mas tinha um pequeno problema, é que não há bases de dados sobre calçada portuguesa no Porto. Então, o que fizemos foi, usamos estes encontros mensais e num dos encontros nós fomos, tudo de forma organizada, fomos para a rua, fomos mapear a calçada, tirar fotografias, tirar medidas e depois carregamos tudo isto nos projetos da Wikimedia. Só em termos de imagens, estamos a falar em mais de 800 imagens. Foram cerca de, se não me engano, 10 locais que foram mapeados e toda essa informação agora está a ser introduzida no Wikidata. E isto depois também acabou por mudar um pouco a visão que mesmo a própria Academia tinha dos nossos projetos. Ou seja, não somos só quase, ou em alguns aspectos, aqueles fanáticos que lutam pela Wikipédia ou pela informação livre, mas estes projetos são uma ferramenta de trabalho e são uma ferramenta cada vez mais essencial no meio da pesquisa académica. Pronto, depois em termos de parcerias GLAM, o nosso grande parceiro neste momento acaba por ser a Biblioteca Nacional. Nós já organizamos os Wikidata Days lá já há vários anos. Nós temos neste momento tivemos um conjunto de estágios académicos a decorrer, ou seja, uma vez mais fazendo esta ponte entre o mundo Wikimédia, o mundo académico e a própria Biblioteca Nacional. Nós temos, se não me engano, nós neste momento temos a decorrer um estágio de licenciatura em Ciência de Informação, onde o aluno está a criar um workflow e um manual para as próprias bibliotecas fazerem o carregamento da informação no Wikidata. E depois temos, ao longo dos tempos, vários projetos de formação para bibliotecários. Alguns da nossa iniciativa, outras vezes, como por exemplo nós estamos agora a organizar um dia de formação sobre licenças abertas, que foi a própria Biblioteca Nacional que sentiu essa necessidade. Depois temos também, isto é um projeto que também está em curso, com o Ateliê Museu Júlio Pomar. Isto abriu-nos as portas da empresa municipal de gestão de património cultural, em que nós já estamos a carregar dados da coleção deles. No caso, acho que já foram importados para o Wikidata os metadados sobre as obras de Júlio Pomar em espaço público, e através disto nós também já temos várias ações de formação dadas aos gestores dos vários equipamentos municipais, ou seja, nós já demos formação e já várias ações de formação a gestores, administradores dos museus municipais, Museu da Carris e todos esses intervenientes culturais. Depois temos, ainda dentro das parcerias GLAM, e esta muito provavelmente também é uma daquelas de maior destaque, é a penetração que nós acabamos por ter dentro do meio académico. Nós, desde que tivemos a nossa Wikimedia in Residence na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a RUT,
nós passamos a ter, dentro da academia, um espírito onde, por um lado, nos sentimos bem e, por outro lado, eles também precisam muito do nosso apoio. E então, nós começamos ou temos estes estágios académicos, que eu já falei, e no total, este ano, que é o nosso ano piloto nesse aspecto, nós tivemos 6, se não me engano. Temos um conjunto de ações de formação para alunos, isto seja utilizar o Wikidata, utilizar a Wikipédia ou outras das nossas plataformas, e acima de tudo isto também acaba por ser uma parte muito importante, formação para professores e investigadores. Por exemplo, ainda o ano passado, isto já estamos também a planear para este ano, nos encontros de investigação ou de investigadores que ocorrem em algumas universidades, a nossa presença já é solicitada para nós darmos este tipo de formação, porque começamos agora a ver alguns resultados, parte da pesquisa que começa a ser feita agora em Portugal, em algumas situações já começam a usar, por exemplo, o Wikibase como uma ferramenta normal de gestão da base de dados. Ou seja, esta mudança de paradigma também acaba por abrir esta oportunidade. E pronto, a formação em Wikidata, Wikibase e OpenRefine, sobretudo. Só para terem mais ou menos um exemplo do que é que nós estamos a fazer em termos académicos, na parte mais concreta. Isto são 3 projetos, ainda para mais, neste aqui também tem uma ligação mais pessoal. Isto são 3 projetos que decorreram na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, isto em conjunto com o CODA, o Centro de Humanidades Digitais, em que os alunos da disciplina de História da Arte, sempre aquele velho processo, até agora faziam um trabalho, imprimiam em PDF e enviavam para o professor, que depois aquilo acabava por ficar naquilo que eu chamo de cemitério de PDFs. Aquilo que nós estamos agora a tentar implementar é um projeto específico para essas pessoas fazerem os seus trabalhos. E acaba por haver aqui uma espécie de Wikipédia versão académica, uma linguagem um pouco mais académica, mas que ao mesmo tempo também faz, e isto em termos pedagógicos também está a ser estudado, mas para já os elementos são animadores, os próprios alunos sentem-se mais motivados, veem que há um benefício claro naquilo que estão a fazer. Depois, este é outro projeto que também está em curso. Isto é um projeto de investigação que está a decorrer na Faculdade de Belas Artes, em que estão a recolher um conjunto de dados relacionados com a fotografia e os impactos que a fotografia causa, impactos ambientais, sociais e tudo mais. E, mais uma vez, eles tinham uma imensidão de dados, vieram ter connosco para ver se havia alguma forma deles serem modelizados utilizando as nossas plataformas, e obviamente que nós temos ajudado, neste caso, através da implementação do Wikibase. Aqui tem a particularidade, isto é uma coisa também que me deixa muito emocionado pelas minhas costelas de ácar, é que eles não se limitaram única e exclusivamente a usar o Wikibase. Ou seja, parte disto foi também, através de um estágio de um mestrado em Engenharia Informática, construiu-se um front-end por cima do Wikibase. Ou seja, aquilo que estamos a ver, para isto que nós estamos a ver, os investigadores inserem num Wikibase normal, mas depois o resultado final, e isto já fica muito mais próximo do que muitas equipas de investigação precisam, o resultado final tem um aspecto visual muito mais agradável. Temos também um encontro de línguas minoritárias, o Porto Meeting. Já agora, não sei se sabem, mas em Portugal existe uma língua minoritária. São 2 línguas reconhecidas, é o português e depois o mirandês. Nós temos tido um conjunto de atividades de preservação, não só da língua, mas também da cultura. O Porto Meeting é um evento que já ocorreu 2 vezes e em que, para além da organização da Wikimédia, depois juntamos aqui, uma vez mais, os atores acabam por ser sempre da mesma área. Nós temos a parte académica, temos o CODA, a Universidade do Porto, Centro de Linguística, Centro de Estudos Mirandeses, e depois temos também as associações locais, a Frauga, a Terra Mater, a Associação de Língua e Cultura Mirandesa. Ou seja, nós aqui, mais uma vez mais, assumimos como pivôs de todas estas entidades, no sentido da utilização das nossas plataformas. E o que é que nós conseguimos até agora? Logo à partida, nós conseguimos já ter 2 encontros em que juntamos todas as línguas, ou quase todas as línguas minoritárias da Península Ibérica. São línguas que estão muito próximas umas das outras, territorialmente,
mas que não havia até agora uma plataforma onde houvesse uma partilha de ideias, experiências e também uma procura de soluções. E por outro lado, uma das coisas que também temos feito e com sucesso é demonstrar que nós, dentro da Wikimedia, as nossas próprias tecnologias podem servir para documentar fora de uma Wikipédia ou de um Wikidata. O LinguaBase é uma instância Wikibase, isto está alojado no Wikibase Cloud, e neste momento é a maior base de dados lexicográficos abertos sobre mirandês. Uma das surpresas que os mirandeses ficam é, depois de nós fazermos isto, e isto, só uma pequena parte, isto está a ser feito com uma equipa de linguistas de várias universidades portuguesas, e aquilo que surpreende os mirandeses é que nós depois, ao mostrarmos isto, podem usar. E aqui eu imagino que aqui seja também muito parecido. Normalmente estes recursos ou estão fechados ou fazem parte de uma associação, são conteúdos que não são de livre acesso. Pronto, depois em termos de outreach, nós temos várias formas, já tinha falado dos Wikidata Days, somos presença constante em alguns podcasts relacionados com tecnologia, direitos de autor, e o meio mais ligado a essas áreas. Nós temos muitas ações para bibliotecários, algumas orientadas, ou melhor, programadas por nós, mas nós neste momento também somos muito chamados para dar formação a outras comunidades, ou seja, a outras associações, por exemplo, a Associação Cultura Livre, a Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais de Informação. Fazemos seminários, webinar e formação online, e depois também os tradicionais, Wikiloves Monuments, Wikiloves Earth. Paralelamente a isto é uma coisa também que causou um impacto, que foram exposições do Wikiloves. Um dos nossos parceiros, o CIMAR, resolveu organizar, o CIMAR, que é um centro de investigação marinha da Universidade do Porto, resolveu organizar uma mega exposição com milhões e milhões de visitas. E pronto, uma das coisas que nós temos estado a fazer, e espero ver lá muitos de vós, é a Glam Wiki Conference 2025, que vai decorrer em outubro, em finais de outubro, em Lisboa. É um evento que está a ser trabalhoso, mas ao mesmo tempo vai ser gratificante juntarmos em Portugal a nata das natas e todas estas pessoas que estão envolvidas dentro deste mundo, até porque nós, enquanto Wikimedia Portugal, também temos muito interesse neste tipo de partilha de experiências, porque há um salto que nós queremos dar e sabemos que também não podemos dar sozinhos, por isso também precisamos de apoio. E pronto, isto foi de uma forma muito resumida aquilo que nós fazemos. Eu agradeço mais uma vez à organização, ao João e a toda a comunidade que sempre me recebeu bem. E eu vou andar por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tenho todo o gosto em tirar.